E ali eu já entendia, cara, que não necessariamente o seu recomeço ele tem que ser, às vezes, financeiro ou ele tem que ser estrutural. O seu recomeço ele pode ser dentro de um relacionamento, pode ser dentro de um sentimento, pode ser dentro de diversas vertentes. A gente fala assim, olha, eu preciso recomeçar minha vida agora e para isso a gente só pensa no financeiro. Mas não. Você pode estar na fase mais feliz da sua vida, mais próspera da sua vida e não necessariamente ter o quê? Apenas dinheiro. Boa tarde, meus nobres, tudo bem com vocês? Feliz 2024, que Deus abençoe seus projetos, tudo aquilo que você idealizar para esse ano, que o Senhor possa te dar clareza para a tomada de decisões, que Ele possa te dar paz para que essas decisões você saiba que veio pela direção dele. Então a gente está retomando o nosso podcast chamado Conexões de Propósito, onde o principal objetivo é sempre trazer à mesa alguém que a gente se conecte e se relacione por um propósito muito maior, que é além daquilo que eu sou, daquilo que ele é. Hoje eu quero deixar bem claro que o Nixon não pôde estar. Ele está resolvendo algumas questões pessoais e o Paulo Corrales também, então a gente está com um convidado muito especial, principalmente agradecendo a equipe da Tizan, em nome do Rodrigo e em nome do Rafael, que sempre nos recepciona muito bem. Começamos essa parceria em 2023, vamos continuar em 2024 até onde Deus nos levar por outros anos, porque esse ano é o ano da expansão e que essa expansão venha não só na minha casa, na minha vida, mas na sua vida, na sua família, nos seus negócios. E hoje a gente está com alguém muito especial que veio diretamente de Balneário Camboriú, chegou em Alphaville, nós estamos dando a boas-vindas para ele, o nosso amigo Robert. Robert, seja muito bem-vindo, meu irmão. Uau, sensacional, meu irmão. Muito obrigado, viu, pela sua recepção. É um prazer enorme estar aqui, né? E a gente vem fazendo hoje um trabalho, como você falou, de expansão em algumas situações, né? E Deus me trouxe até São Paulo, então aqui agora começa a minha nova jornada de moradia, de vida, e muitos bons frutos vão sair daqui. Que legal, e seja bem-vindo, porque Alphaville, eu sempre digo, Alphaville é a terra do avivamento. Para quem entendeu o nível de avivamento, eu não estou falando do lado religioso. Eu estou falando de negócios, eu estou falando de relacionamento. Pessoas que eu conheci aqui, Robert, em um ano que parece que eu conheço há 10, cara. Então aqui Deus realmente consegue te conduzir por caminhos que você sempre sonhou e você consegue encurtar 1 ano em 1 mês, 10 anos em 1 ano. Então seja muito bem-vindo e hoje nos dê essa honra e esse privilégio de saber quem é o Robert. Maravilha, vamos lá então. Cara, eu sou gaúcho, né? Nasci na cidade de Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, do ladinho de Porto Alegre, né? Basicamente uma região mais metropolitana ali da parte sul. E há 8 anos eu me mudei para Santa Catarina, né? E ali começou uma grande jornada de diversas situações, né? Mas basicamente eu sempre falo que para você entender aonde eu cheguei, por que eu cheguei, você tem que entender basicamente por que eu faço aquilo que eu faço, né? Com 8 anos de idade eu comecei a ficar sozinho em casa, né? E essa é uma história até interessante, porque muitas vezes a gente não consegue identificar qual foi o nosso ponto de partida, né? Mas isso sempre ficou muito claro na minha cabeça, porque é algo que me marcou muito. Então, aos 8 anos eu comecei a ficar sozinho em casa, e eu usava aquelas torradeiras, né, que todo mundo aqui conhece, que basicamente você colocava no fogão, aquela coisa toda, para fazer torrada enquanto minha família trabalhava. E ali, um dia eu fui no supermercado, eu já estava me envolvendo com essa questão de fazer minha própria comida e tudo mais, e eu pedi alguns temperos para minha família, a gente não pôde comprar aquelas coisas mais caras, mais especiais, né? Até porque tudo hoje basicamente é muito globalizado, você consegue muitos produtos hoje, é muito comum, mas naquela época não tanto, né? Então aquelas coisas meio caras, minha mãe falou, olha, não dá para comprar isso aqui, e dentro daquele supermercado, cara, eu basicamente decidi e prometi a mim mesmo que um dia eu ia entrar dentro do supermercado e eu ia derrubar tempero para dentro do meu carrinho. E cara, isso é interessante falar por quê? Porque basicamente esse foi o meu despertar do empreendedorismo, né? Foi ele que eu comecei basicamente a pensar em ter o meu próprio dinheiro, a fazer os meus próprios negócios, e ali com 8 anos começou a despertar esse desejo, essa vontade de fazer algo a mais, né? Até que com 11 anos de idade, basicamente, começou aquela febre das vendas dos DVDs, né? Todo mundo aqui basicamente já comprou aquele DVD que vinha no saquinho, aquela coisa toda, né? Começou aquela onda. E eu morava do lado de uma fábrica chamada Calçados Cristófoli. E eles tinham, na época, quase 500 funcionários lá em local. E aí, simplesmente, eu morava do lado
E ali foi uma situação onde eu ficava olhando aquilo, eu conversava já com aqueles funcionários. Então, eu sempre tive assim, um relacionamento com pessoas mais adultas em relação à conversa e tudo mais. Sempre fui meio esquisito na escola nesse sentido, né? Talvez que a gente hoje possa chamar de um pouco mais maduro naquela época, né? E aí, basicamente, eu conversava com aquelas pessoas e todas as vezes que eles subiam para o refeitório, eu via os chefes descerem e eu também subia para comer sobremesa e tomar suco, né? E aí um dia eu falei para minha mãe o seguinte, olha, muita gente tá aqui e eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ganhar dinheiro com eles. Então vai lá e compra para mim uma mochila de DVDs e eu vou começar a vender para essas pessoas. E ali foi basicamente o momento onde eu comecei o meu primeiro negócio. Oferta e né? demanda. Exatamente. Então, eu comecei a vender DVD, né? Aqueles DVDs piratas na época. E aí, simplesmente, comecei a fazer ali o meu negócio. Ali eu entendi como é que funcionava o jogo. anos de idade. Com 11 anos de idade. Então, ali eu comecei a entender como é que funcionava o jogo da venda. Do vender, do receber, do saber cobrar, do tomar calote também, né? Que faz parte aí da vida. Do empreendedorismo. Né? Do empreendedorismo, exatamente. Então, foi ali onde eu despertei essa situação toda e tudo começou. E aí, cara, a gente vê assim que Deus é tão bom que Deus vai sempre nos encaixando em diversas situações. Sim. E um dia eu tô saindo da minha casa e eu grito na frente da minha casa, olha o DVD. Enfim, fiz aquilo como uma brincadeira, afinal todo mundo me conhecia, então não tinha nem o porquê eu fazer aquele aviso na frente da minha casa, mas eu saí gritando na rua, olha o DVD. E quando eu tava na esquina, parou um cara de moto do meu lado. Esse camarada, ele falou, olha, mostra o que você tem aí. Falei, mostrar e tal, ele olhou e falou, olha, tudo que você tem, eu já tenho ou já assisti. Então, não tem interesse, mas quando você tiver filme novo, leva na minha casa. Tô morando no lugar tal e basicamente era do lado da minha casa. Enfim, um dia chegou meus filmes novos, eu fui até a casa dessa pessoa e aí eu descobri que esse camarada simplesmente ele era um dos campeões, né, mundiais de motocross, né, pela X Games na Itália, e também 2 vezes campeão da Copa Brasil de motocross. Ele tinha patrocínio da Pepsi, era ex-namorado daquela atriz global Bárbara Paz. Enfim, ele tinha um nome muito grande, tinha sido uma pessoa muito famosa, muito bem sucedida, e ele tinha falido. E ele foi morar do lado da minha casa. E ali eu comecei uma amizade com esse camarada e muita coisa foi acontecendo. Ele era uma pessoa muito culta. Na época, para você ter noção, ele tinha 12 mil filmes físicos em casa. Então, isso também foi um ponto que me ensinou muito, porque a gente sempre tem alguns formatos de estudos, né? O meu sempre foi através de conteúdo basicamente audiovisual, principalmente pelos filmes. Então, eu sempre falo para as pessoas, não interessa basicamente como é o seu movimento, apenas movimente-se. Então não interessa se você vai ler 10 livros, se você vai olhar 20 vídeos, vai olhar podcast, vai fazer isso, fazer aquilo, apenas faça. Porque no meu caso, eu tive o meu crescimento exponencial através dos filmes. Então, se hoje você não entende, por exemplo, sobre a história do vidro, ok? Mas você vai lá e depois de consumir talvez 50 horas de conteúdo daquilo, você pode ainda não entender nada. Mas você começa a pelo menos visualizar aquilo de uma forma diferente. E aí simplesmente eu comecei a ter esses insights com ele, muita coisa foi acontecendo, né? E ali foi um dos meus primeiros mentores de vida. Porque esse camarada basicamente ele me ensinou muita coisa, ele tinha muita cultura, ele já tinha viajado o mundo, ganhado dinheiro, tinha um nome no esporte de forma, podemos dizer que até mundial, né? Então, ali eu fui aprendendo muitas e muitas situações, né? E foi um grande amigo que me ensinou muitas coisas. E aí, a partir daquele momento, né? Ali eu tive um grande boom dentro do empreendedorismo. Por quê? Porque esse camarada, a esposa dele trabalhava numa marca chamada West Coast, que é uma marca de calçados. Sim, muito famosa, inclusive. Muito famosa, no Brasil inteiro. Eles são lá do Rio Grande do Sul. E aí ela foi despedida dessa fábrica, e ela recebeu, pegou lá na saída lá, tava saindo, o pessoal tava colocando fora e deram para ela alguns cepos de silicone, umas tiras, um martelinho, algumas coisas que estavam sendo jogadas ali fora da fábrica, né? E simplesmente ela recebeu aquilo e um dia, olhando pequenas empresas, grandes negócios, eles estavam entendendo que existiria um mercado pet muito grande, digamos assim. O mercado pet seria muito gigante no futuro. Era uma tendência, né? Era uma tendência, exatamente. E aí eles estavam visualizando aquilo e falaram o seguinte, olha,
essas coisas que a gente tem aqui da West Coast, a gente vai montar algumas algumas coleiras, e a gente vai sair para vender na praia. Cara, para encurtar muito bem a história, basicamente em questão de 1 ano e meio, eles saíram de pessoas falidas a pessoas que basicamente poderiam, se quisessem, anunciar na revista Caras. Eles fizeram um casamento de cachorro, foram pro Rodrigo Faro, tiveram matérias publicadas na revista Caras. Então, assim, o negócio deles se tornou muito grande. Sim. E eu iniciei todo o meu processo nesse meio basicamente com ele, porque eu parei de vender os meus DVDs e fui trabalhar com ele. Então naquela época eu já desenhava já as coleiras, eu já fazia já todo o trabalho ali de montagem. A gente tá falando de muitos e muitos anos atrás. Naquela época a gente usava aquelas caixas cartonadas de joias para entregar coleiras para cachorro. A gente usava strass, usava metais. Então assim, tudo aquilo basicamente me ensinou muitas coisas. Porque a gente pegou um produto que basicamente não era totalmente expansivo dentro do mercado, com uma pessoa que tinha uma visão muito à frente do seu tempo. Então, assim, imagina a gente falar aí, sei lá, de uma média de 12 anos atrás, por exemplo, de coleira para cachorro como semijoia. Não existia basicamente esse mercado. Então, aquilo foi me ensinando muito, né? E aí, muitas coisas aconteceram, resumindo bem a história, muitas coisas aconteceram. Ele teve que se mudar basicamente de cidade e eu não consegui acompanhar porque eu era basicamente um jovem, né? Na época eu tinha ali provavelmente já para os meus 12 anos, né? Então, assim, algumas coisas foram acontecendo, eu não tinha como acompanhar aquele crescimento. Então, não tinha como deixar minha família e morar em outra cidade para trabalhar ou algo nesse sentido. Mas aquilo me ensinou muito. Agregou na sua vida, né? Exatamente. Até que com 12 anos para 13 anos mais ou menos ali, eu ia na escola e eu fiz uma amizade com um menino chamado Lucas. Esse menino ele pegou e ele me apresentou os pais dele. E aí voltando lá pro início, onde eu falo que eu sempre fui um pouco mais maduro nesse sentido, eu tinha um relacionamento mais bem desenvolvido com os pais do Lucas que propriamente com o Lucas. Então o Lucas ele era um amigo, talvez na época um dos meus melhores amigos, mas assim, a minha conexão com os adultos da sua casa era maior, basicamente, do que com ele. E enfim, as coisas foram acontecendo, as pessoas me abraçaram, e ali foi onde eu conheci o meu principal mentor de vida, né? Que foi o Heiser. O Heiser, basicamente, ele passou por uma situação... Pai dele. O pai dele, isso. O Heiser, ele foi um cara que ele passou por uma situação onde ele teve uma grande empresa no Rio Grande do Sul. Ele trouxe o irmão dele de Minas, toda a família de Minas, e o irmão acabou falecendo num acidente junto com a esposa, filha, aquela coisa toda. Então o Heiser ele ficou em depressão, ficou muito mal na época, a empresa dele, os negócios começaram a não fluir, e ele ficou negativado em muito, muito, muito dinheiro. Ele ficou com uma dívida assim estrondosa, né? Então eu conheci o Heiser um pouquinho depois dessa fase, né? Um tempo depois dessa fase, ele ainda estava nesse turbilhão, basicamente. Sim. Mas o Heiser ele foi um cara que ele me ensinou muito, porque o Heiser ele era uma pessoa onde todo mundo, basicamente, que ele devia... Ele teve até mesmo experiência dessas próprias pessoas chamarem ele e falaram o seguinte: cara, eu preciso continuar vendendo para você. Por quê? Eu não sei, mas eu preciso. Então, o Heiser ele me ensinou muita coisa voltada à honra. Coisas voltadas à família, à igreja. O Heiser foi quem me levou basicamente para os caminhos do Senhor. Eu sou 100% cristão, né? A gente sempre fala que, eu sou cristão. Não, eu sou 100% cristão. Então, a gente luta hoje por essa bandeira, nós levantamos essa bandeira da família, das boas coisas. E, basicamente, quem mudou a minha vida nesse sentido foi o Heiser. E o Heiser ele foi me incluindo nos negócios, coisas foram acontecendo, até que com 14 anos, basicamente, eu faturei o meu primeiro R$1 milhão através de um negócio que o Heiser me incluiu. Então, ali, basicamente, eu comecei a ter uma visão de mundo, né, muito diferente. Porque eu comecei a viajar, comecei a comprar coisas, então, você ganhar dinheiro muito cedo é muito bom. Mas também tem o seu lado ruim. Afinal, eu não vivi uma fase natural que as pessoas vivem. Então, para mim hoje, com a maturidade que eu tenho, com a idade que eu tenho, com tudo aquilo que eu vivo, eu vejo que foi muito bom. Mas na época, a minha cabeça ela era um turbilhão. Porque eu era um menino que basicamente gostava de ganhar dinheiro, entendia todo esse processo, já era maduro para essas coisas, mas também doía você não ter nenhum amigo para te convidar para um baile de debutantes de alguma menina, entendeu? Você não ir em nenhuma festa ou algo nesse sentido. Então, viver a fase dos 14. Exatamente. Né? Então, assim, cara, tudo isso caminhava junto, né?
caminhava junto e as coisas foram se encaixando. Mas enfim, foi uma grande bênção na minha vida, essa situação toda, né? E eu conto toda essa história, né? Ainda assim que de forma resumida, mas eu sempre cito ela, porque você tem que entender basicamente o que me fez chegar até aqui. Sim. E foi um momento depois disso que me trouxe aqui hoje em São Paulo. Olha aí. Lá atrás, anos atrás, o que foi movimentado lá, basicamente, é o que me faz estar aqui hoje. Então, o que acontece? Com 17 anos, eu acabei falindo. Acabei perdendo todo o meu dinheiro. E ali eu tive uma grande experiência com Deus, onde eu aprendi muitas coisas e foi o que basicamente pauta a minha vida até hoje, né? Eu sempre falo que Deus é um Deus de detalhes. E quando a gente fala em detalhes, basicamente, às vezes a gente não entende o que de fato são os detalhes, né? Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha, imagina o seguinte, pensa que o seu filho, por exemplo, ele pode chegar na sua cama e ele pode pular em cima dela, certo? Então você pode até falar o seguinte para ele, olha menino, não pula nessa cama, tira o tênis, você vai levar uma palmada, não tem problema. Mas ele faz isso por quê? Porque ele tem intimidade. Se eu vou na sua casa agora, se eu vou na sua casa, eu não tenho a mesma intimidade de paternidade para que eu possa fazer a mesma coisa. Então a questão é, com 17 anos eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque eu entendi ali que Deus era um Deus de detalhes e principalmente Deus era um Deus onde tinha um conceito de paternidade. E paternidade é simplicidade. Paternidade basicamente é relacionamento. E relacionamento não é simplesmente você criar uma mística sobre as coisas. Relacionamento é simplicidade. Quando você quer gerar basicamente relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, você não cria todo um auê para aquilo. Você simplesmente deita no colo, ouve o coração e fala o seguinte, mãe, pai, é isso aqui. E nem pede permissão, né? Exatamente. Então isso é natural. A gente sente, a gente vive isso. Então, paternidade basicamente é simplicidade. E ali eu tive muito essa experiência com Deus, de entender que Deus é algo muito vivo na minha vida e principalmente um Deus de detalhes. Por quê? Eu tava orando para Deus, eu tinha acabado de falir, eu tinha R$19 na minha conta, eu tava orando para Deus falando o seguinte, olha... positivo, né? Exatamente, ainda sobrou uma rapinha ali, para pelo menos comer um lanche. E aí, simplesmente, eu tava naquela fase e ali eu já entendia, cara, que não necessariamente o seu recomeço, ele tem que ser, às vezes, financeiro ou ele tem que ser estrutural. O seu recomeço, ele pode ser dentro de um relacionamento, pode ser dentro de um sentimento, pode ser dentro de diversas vertentes. A gente fala assim, olha, eu preciso recomeçar minha vida agora e para isso a gente só pensa no financeiro. Mas não. Você pode estar na fase mais feliz da sua vida, mais próspera da sua vida e não necessariamente ter o quê? Apenas dinheiro. Então, ali eu estava pedindo para Deus o quê? Deus, eu não quero dinheiro, eu não quero sociedade, eu não quero negócio. Eu só quero fazer o quê? Um cruzeiro. Por quê? Porque eu tinha feito um cruzeiro 1 ano e meio antes e basicamente aquilo tinha me encantado. Sim. Cara, foi minha primeira grande viagem. Hoje, cruzeiro, basicamente você compra ali com menos de R$4.000 uma cabine para 2 pessoas. Na época era muito caro, era aquela coisa novidade. Eu saí lá do Rio Grande do Sul para vir para São Paulo, tudo era muito novo. Então eu falava assim, Deus, eu quero fazer um cruzeiro, eu quero fazer um navio. Eu não quero dinheiro, eu não quero nada. Eu quero fazer o quê? Um navio. Pedido bem ousado e específico. Específico. Né? E aí, cara, simplesmente eu tô orando, e aí um dia de manhã, um casal de amigos vai lá e fala o seguinte, olha, manda foto do teu documento, Robert. E eu fui lá e mandei foto do meu documento. 6 horas da tarde, eles retornam basicamente um PDF para mim com um cruzeiro. Eles tinham comprado um cruzeiro no meu nome e estavam me dando de presente. Mas é que tem um detalhe, Deus é um Deus de detalhes. Então, eu não tinha dinheiro basicamente para me pegar e para mim comprar minha passagem de avião. Eu não tinha dinheiro basicamente para mim comprar simplesmente uma passagem para me pegar um ônibus ou qualquer coisa nesse sentido. Eu não tinha nada, absolutamente nada. Então eu tinha o cruzeiro, mas faltava dinheiro, faltava logística, faltava tudo. E aí simplesmente, cara, ficou uma coisa no meu coração que dizia o seguinte, olha, liga para esse cara, liga para esse cara. Quem que é esse cara? Uma pessoa que eu tinha conhecido 2 semanas antes. Nós nunca tínhamos nos visto pessoalmente, a gente não era amigo, tinha conversado poucas vezes por telefone, mas basicamente aquilo ficou bradando no meu coração. Liga pra ele que vai ser alguma coisa dali. Aí eu peguei o telefone, liguei pra essa pessoa e falei o seguinte, fala campeão, tudo bem? Opa, beleza Robert, você tá precisando de 2 passagens, né? Deus já falou comigo. Cara, cruzeiro, passagem de avião.
Pra onde é que você quer que eu imita, Robert? Congonhas ou Guarulhos? Eu vou lá pro Google, lá pro meu Facebook e tal, vou pro computador pra me começar a pesquisar. Quando eu abro o Facebook, o que que tem lá? Uma selfie de um camarada no aeroporto de Congonhas. Chamo esse cara, não sabia quem era ele. Basicamente, ele era um daqueles 5 mil amigos que a gente tem no Facebook, que você não aceitou, não mandou convite, mas ele tá lá, né? E aí, simplesmente, eu falo, cara, onde é que fica mais fácil pra mim ir pro Porto de Santos, né? Congonhas, Guarulhos, tá? Falou, não, eu moro aqui em Guarulhos, é o jeito mais rápido. Eu sou de Porto Alegre, mas moro em São Paulo. E ele ia na mesma igreja também que eu frequentava, às vezes, em Porto Alegre. E aí tudo foi se conectando e ele falou, olha, e eu te levo ainda, basicamente, ali pro Porto, quando você chegar. Então eu já tinha cruzeiro, recepção em São Paulo e tinha também a passagem. Cara, naquele dia, basicamente, um amigo me ligou e falou o seguinte, olha, eu preciso aqui de um PDF, de uma apresentação, trabalho de design, eu sou publicitário, e eu preciso de um trabalho aqui que você faça para mim algumas artes, eu te pago R$800. Enfim, consegui dinheiro, passagem, recepção, tudo aquilo que eu precisava. Quando eu cheguei, basicamente, em São Paulo, o Leandro me pegou no aeroporto, me levou para almoçar, não gastei com almoço, me levou para o Porto de Santos. Aliás, me levou para Santos, né? O cruzeiro ia pegar no outro dia. Chegando em Santos, simplesmente eu vou procurar lá os hotéis, aquelas coisas todas, não tinha ainda aquela facilidade dos aplicativos como hoje. E aí simplesmente eu vou procurar, vejo lá um taxista e falo o seguinte, cara, onde é que tem algum lugar barato para me dormir seguro? Ele falou assim, minha casa. Te cobra R$80, mora eu, minha esposa, um cachorrinho. A gente mora aqui, apontou pro apartamento, pai de beira-mar, aqueles antigos, grandes. E aí simplesmente a gente pega enfim, te dá a janta ali de noite, você come com a gente, você dorme lá, tem uma suíte, no outro dia eu ainda te levo pro Porto. Caraca. Enfim, cara, foi a viagem mais incrível, mais luxuosa que eu já fiz em toda a minha vida. Deus supriu todas as minhas necessidades e ali eu entendi que Deus era um Deus de detalhes. Sim. Quando eu falo isso, basicamente, você pode pensar assim, poxa, mas Deus é um Deus de detalhes apenas no financeiro, apenas na estrutura? De jeito nenhum. Deus é um Deus de detalhes em tudo aquilo que a gente entende que basicamente ele está presente. Sim. Então, a questão é, Deus está aqui? Tá, mas qual que é a sua percepção? Qual que é a sua visão? Então, quando eu desenvolvi essa visão de entender, de conseguir enxergar as coisas com mais clareza, cara, minha vida mudou completamente. Então, todos os detalhes daquilo que eu vivo na minha vida é o que me trazem basicamente para tudo aquilo que eu venho vivendo. Sim. Então, fazer hoje um evento de networking, que eu já vou falar com você já sobre isso, vir para São Paulo e até mesmo para Balneário Camboriú, tudo o que acontece na minha vida sempre vem o quê? Dos detalhes de Deus, que eu sempre fico atento, visualizo e entendo que Deus está me preparando para algo naquele lugar. E dessa experiência que você viveu, a gente tem vários tipos de público aqui, mas para quem realmente não tem essa percepção que você está tendo sobre esse detalhe, tá? Atento a esse detalhe, essa percepção ao detalhe, o que você diria para essa pessoa que talvez não tem, mas deseja ter uma percepção apurada, tanto nos ouvidos quanto no olhar, para esse detalhe, para ele poder visualizar isso na vida dele? Qual dica você daria para ele que você viveu, que fez todo sentido para você? Olha, eu acho que a principal dica, basicamente, de vida que eu dou para as pessoas é: comece a valorizar as pequenas porções, porque a pequena porção, ela basicamente ela te faz visualizar as coisas em detalhes. Sim. Então, quando você valoriza a pequena porção daquilo que você recebe, tudo muda na sua vida. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Hoje, a gente vive um momento, as pessoas vivem um momento de vida onde simplesmente nós reclamamos do trânsito, mas não agradecemos por ter um carro para andar. A gente simplesmente reclama do valor do mercado, mas não agradece por poder estar indo no mercado comprar. Então, quando a gente começa a visualizar essas pequenas porções, eu chamo isso de pequenas porções, que é aquilo que a gente não enxerga, a gente automaticamente começa a enxergar os detalhes de Deus na nossa vida. Por quê? Porque se simplesmente hoje você tem uma experiência XY, é porque algo aconteceu antes. Então a questão é, a gente hoje se tornou muito ingrato para todas as coisas da vida. Literalmente. Eu me coloco nessa posição. Todos os dias eu tenho basicamente um autocontrole, né? Para que eu tenha que ficar lutando contra isso e falar o seguinte, olha, eu vou agradecer por isso aqui.
eu não vou reclamar. Então, isso é uma luta que até mesmo eu tenho diariamente. Então, quando eu comecei a ver essas pequenas coisas, essas pequenas porções, basicamente isso também foi invadindo, né, de forma espiritual, digamos assim, o meu ser, para me conseguir entender muito isso. Então, se eu puder falar algo para as pessoas, é basicamente isso. Entenda as pequenas porções daquilo que você recebe. Não avalie, basicamente, apenas aquilo que é grande. Comece também agradecendo pelas pequenas porções. Porque a pequena porção, cara, não é simplesmente eu pegar e eu simplesmente agradecer pelo copo de água, pela recepção. Tudo isso, às vezes, não é palpável pra gente. Então, quando a gente começa a visualizar, isso tudo muda. Sim. Então, assim, pô, eu agradeço que eu tô aqui num podcast tendo oportunidade. Isso é uma grande porção, mas a pequena cara, é o abraço que você me deu quando a gente chegou aqui. Sim. É a conversa, é o conhecer novas pessoas, é o pessoal aqui do estúdio que você apresentou. Sim. Então, é começar a mudar basicamente sua visão. Eu sempre falo que a visão que você tem do mundo é a visão daquilo que você recebe para sua vida. Ponto final. Que é a crença, né? Porque eu vivi isso agora semana passada. A gente vinha voltando de viagem de férias, num dia chuvoso, a gente parou para jantar no aeroporto perto de Guarulhos. E aconteceu um acidente. Eu tinha duas opções ali. A gente sempre vai ter essas duas opções. Ou reclama ou agradece. Só que isso é constante, porque o cérebro ele sempre vai estar condicionado a economizar energia, então é mais fácil reclamar, é automático. Sim. Por isso que esse autocontrole que você falou, ele vem todos os dias te trazendo maturidade. Porque eu tinha duas opções ali. Ou eu reclamava, ou eu agradecia. Mas como é que tu agradece diante do caos? Isso aí, mano, só Deus para te dar uma maturidade espiritual para te vivenciar isso. Mas eu realmente também entendo como pequena porção, porque poderia ser que Deus estava me livrando de algo muito maior na frente. Exatamente. Então isso hoje, para as pessoas que estão nos ouvindo, faz todo sentido, porque o Robert, ele, se você parar bem para analisar a história que ele está contando, desde a infância ele foi precoce em relação às experiências. E o que essa fase precoce pulou uma etapa da sua vida que você estava buscando sempre mentores mais experientes, que foi a sabedoria que você adquiriu com a vida. Dentro desses mentores, você mencionou dois, o motoqueiro e o pai do Lucas. Sim. Qual foi as duas grandes lições que você tirou com eles que você poderia compartilhar com a gente? Olha, sobre a primeira pessoa, basicamente eu aprendi muito sobre o desenvolver uma visão de mundo. Ou seja, literalmente aquele mindset de você ter uma mentalidade, ok, à frente para você ter resultados. Sim. Então, como meu primeiro mentor de vida, eu entendi isso. Eu peguei um cara que basicamente tinha uma visão muito grande sobre tudo, Sim. mas não era um bom pai, não era um bom filho, não era basicamente um bom homem em diversas situações, mas ele tinha essa visão. Esse estalo de falar o seguinte, olha, se eu olhar para isso aqui e eu acreditar que isso aqui pode acontecer, acontece. Então, com ele, literalmente, eu aprendi a ter visão de negócios. Com o Heiser, basicamente, eu aprendi o poder da honra. E principalmente, não só o poder, mas o significado da honra. Por quê? Porque não existe absolutamente nada na nossa vida mais importante